Bom dia, meus queridos assinantes do site geografiaonline.com.br. E hoje nós vamos dar prosseguimento à nossa leitura do livro A Natureza do Espaço, do professor Milton Santos. Hoje estreando aí o capítulo número 5, da diversificação da natureza à divisão territorial do trabalho. Então, antes que nós venhamos a nos perder aí nesse enorme título do capítulo número 5, cabe a gente fazer uma retomada de alguns conceitos que são básicos da geografia e que você provavelmente, com certeza, já ouviu falar. Então, para você entender, eu preciso retomar o conceito de DIT, D-I-T, Divisão Internacional do Trabalho. Você já viu esse título ou esse conceito muitas vezes em livros didáticos, que nada mais é do que a divisão de tarefas por parte do capitalismo nas diversas partes do planeta. Então, só para nós lembrarmos, o capitalismo funciona enquanto sistema. O que é um sistema? É aquele conjunto de partes integradas que sempre busca a maximização do seu movimento. Então, qualquer máquina que você for pegar, ela é esse conceito básico. Então, são várias peças integradas umas às outras que, funcionando em conjunto, produzem um movimento mecânico, um movimento integrado que aumenta a produtividade de qualquer ser humano. Desde uma máquina de lavar, um ônibus, um helicóptero, um trem, tudo isso funciona como sistema. E essa visão microscópica de um sistema também vale para a visão macroscópica em relação ao capitalismo. O capitalismo usa o mesmo princípio. Ele enxerga o mundo como um conjunto de peças que ele vai integrando gradativamente e produzindo um movimento, né? Esse movimento sempre é em direção a algum ponto, né? Então, o movimento é de um ponto A a um ponto B. O movimento do capitalismo é do ponto A, que seria a matéria-prima, até o ponto B, ou ponto final, que seria o lucro, a mais-valia, o dinheiro, a bufunfa, o money. Então o capitalismo ele sempre vai se mover nesse sentido. Então, quando ele olha o mundo como um sistema, ele também vê que há partes que podem ser integradas para que esse movimento em direção ao lucro seja mais intenso em menos tempo e com isso gere mais lucro. Então, se em termos de máquina essa metáfora é verdadeira, em termos da globalização também é. É uma metáfora, né? Uma representação de uma realidade, mas ela é muito precisa para você compreender como é que se dão os movimentos do capitalismo, certo? Então é assim que as organizações funcionam também. Então você pega uma empresa, a empresa é isso, é um conjunto de pessoas que tem um certo conjunto de regras para se integrarem, para integrarem aquela organização, para se integrar a outras organizações que vão se integrando sucessivamente e cada uma dessas partes tem um ganho chamado lucro. Então, a visão microscópica serve também para a visão macroscópica do que é um sistema capitalista. Então você pode entender isso numa máquina de lavar, pode entender isso num motor, numa estação ferroviária, numa empresa, numa multinacional e na globalização como um todo. Então o movimento da globalização nada mais é do que uma organização de territórios. Eles organizam territórios para que esses territórios se integrem de maneira mais dinâmica e sejam maximizados, ou seja, consigam produzir mais em menos tempo. Os espaços geográficos eles são resultado dessa busca incessante pela integração, integrando sempre mais e mais territórios para produzir mais e mais espaços geográficos, para que produzam mais e mais movimento em menos tempo, aumentando assim
a lucratividade dessas corporações. Então, em termos bem superficiais, a divisão internacional do trabalho é essa metáfora gigantesca que serve para entender como é que se movimenta o capitalismo, sempre em busca da maximização da produção e do menor tempo possível, porque tempo é dinheiro. É assim que a lógica do capitalismo funciona, ok? Aqui nós vamos citar aqui página 104 do livro. Então Milton Santos começa assim: a categoria divisão do trabalho pode ser mais largamente explorada nos estudos geográficos. Trata-se de combiná-la mais sistematicamente. Lembra que nós falamos a metáfora do sistema? As noções de totalidade, que é essa visão geral, e de tempo. Tempo é dinheiro. Associando a ideia de distribuição de recursos à própria noção de evento. Nós vamos falar mais disso mais à frente. A divisão do trabalho constitui um motor da vida social e da diferenciação espacial. Certo? Vamos repetir aqui. A divisão do trabalho constitui um motor da vida social e da diferenciação espacial. Hoje terminamos por aqui. Não esqueça de dar esse like. Vá lá no site conferir as outras aulas, os outros 4 capítulos que compõem esse conjunto de estudos aqui do livro do professor Milton Santos. Ok? Até o próximo vídeo.